Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Olá, Vilma, boa noite, seja bem-vinda. Nelson Rodrigues, boa noite, gente. Seja bem-vindo ao Instagram para uma live maravilhosa que pode estar falando com você ou de repente com um filho, um amigo. Nós vamos falar hoje sobre os filhos que dormem com os pais. Sejam bem-vindos, Márcio. Gente, que prazer ter vocês aqui. Live de hoje muito importante. Muito importante porque nós vamos conversar um pouco sobre filhos dormem com os pais. E aí? Tem uma linha que defende, tem uma linha que não acha legal. E nós vamos conversar sobre isso. Eu vou te dar o meu parecer profissional, tá ok? Muito boa noite, sejam bem-vindos. Vamos só aguardar um pouquinho. A gente quer, gente, pode pegar caneta e papel para você anotar os pontos principais, enfim. A nossa meta aqui é proporcionar a vocês discutir sobre a questão de filhos que dormem com os pais. É um assunto de extrema importância porque isso traz consequências para o relacionamento. Então, queremos conversar sobre isso. Você que chegou aí, boa noite. Gente, meu áudio tá ok? Tá escutando bem? Se tiver, aperta o coraçãozinho aí. E só para me dar indício se meu áudio está ok. E se você conhece, ou se você não estiver passando por isso, mas conhecer alguém que está com um filho pequeno, o filho não sai da cama, o filho ou já tem, sei lá, 5, 7, 8 anos e dorme com os pais, vai lá no aviãozinho que tem aqui embaixo, encaminha para esse seu amigo, essa sua amiga, para eles verem sobre essa questão dos filhos que dormem com os pais. Isso é saudável? Isso pode comprometer o casamento, a intimidade do casal? E se o filho pegar os pais fazendo amor, isso pode acarretar alguma coisa na vida emocional deles? Ou o ato de fazer amor com o filho no quarto, isso tem algum problema? Isso caracteriza um abuso? Nós vamos falar sobre isso, tá ok? Então, seja bem-vindo. Nívia, seja bem-vinda, querida. Boa noite. Vocês devem estar estranhando porque eu estou sozinho hoje, mas a minha costelinha está ensaiando, que ela é atriz, gente. E ela vai fazer uma peça, uma participação no Dia das Mães. Por isso que essa live serei eu sozinho. Sinto falta dela do meu lado, mas às vezes ossos do ofício. Ok? Gente, vamos lá. Então, se você conhece alguém que tem um problema, que não consegue tirar o filho da cama, ou o filho dorme no meio da cama com os pais, ou um dos cônjuges dorme com o filho, exemplo, a mãe dorme com o filho na cama dele, o pai dorme sozinho, ou a mãe dorme sozinha com o filho na cama dela e o pai dorme no sofá, ou vice-versa. Se você conhece algum casal que está passando por isso, encaminhe essa live para ele. Encaminhe essa live porque ela é extremamente importante. Por quê? Porque isso pode comprometer a vida do casal e muito. Ok? Vamos falar sobre isso, gente. Olha o tema da live sobre hoje. Entenda o que o hábito do filho dormir com os pais tem a ver com a saúde do casamento. Tem pessoas que acham que isso não é nenhum problema. Tem pessoas que conseguem ver problemas na questão dos filhos dormir com os pais. Então, nós vamos conversar e você vai tirar a sua conclusão no final dessa live de hoje. Tá ok? Entenda aqui, gente, que permitir que os filhos durmam no meio dos pais ou que um dos cônjuges durma com um filho, o outro não. Entenda que isso pode levar a desgaste emocional,
insegurança no filho e comprometimento na intimidade do casal. Tá? Tenha isso em mente, gente. E a nossa meta é ajudar os casais a restaurar a conexão e reacender a intimidade dentro de um relacionamento cristão. Então, por isso que a nossa meta é proporcionar isso, qualidade de vida relacional, ok? Mas deixa eu me apresentar. Eu sou o Ederson da Jéssica. Minha Jéssica, a minha esposa, não está comigo nessa live de hoje, mas nós somos casados há 16 anos, somos sócios na nossa empresa que trabalha em relacionamento, e eu sou sexólogo clínico e educacional, sou também terapeuta de casal e família, sou especialista em sexualidade humana. Eu e minha esposa, nós criamos o departamento de casais, Ministério de Casal Aliançado em Cristo, Aliança no Lar, Aliançados no Altar. E nós já ajudamos centenas de casais a restaurar a conexão, a reacender a intimidade, casais cristãos, e a nossa meta é ajudar o casal a ter qualidade de vida. Você que nos segue, está acostumado a ver ela comigo aqui, ela está ensaiando para o Dia das Mães, vai ter um evento, ela vai ter uma participação junto com a Sofia, nossa filha, um teatro. Então, por isso que ela não está aqui hoje. Gente, mas antes da gente continuar, se você quer, né, você tem essa necessidade, Ederson, eu preciso restaurar a conexão do meu casamento. Eu preciso reacender minha intimidade, do meu relacionamento, com base sólida cristã. Você está no lugar certo. Eu tenho a Jéssica, nós temos um canal no YouTube. Na nossa bio está lá, assine o nosso canal, Ederson e Jéssica Terapeutas. E se inscreva aqui também no Instagram, porque constantemente nós vamos postando conteúdo que diz respeito a relacionamento. Tudo sobre relacionamento. Tá ok? Nós sabemos que todo casal tem necessidade, ou casa almejando uma vida maravilhosa a dois. Uma conexão, uma intimidade muito boa, parceria, a gente sabe disso, né? Então, só que no decorrer do caminho, isso começa a comprometer o relacionamento. Eu costumo dizer que um dos grandes problemas do relacionamento, você que é casado, escuta isso. Você que é noivo, você que está namorando, vou te dar agora um contexto precioso como terapeuta de casal. Qual que é o maior problema dos casais que você atende? Qual é o problema que você identifica que traz com que os casais se tornam desconexos? Que os casais se tornam distantes, que a intimidade vai esfriando, que o relacionamento vai esfriando? É porque os casais gastam muita energia sendo trabalhador e pai e mãe, quando tem filho. E pouquíssima energia em sendo marido e mulher. Então a gente casa naquela expectativa, na empolgação, mas a rotina, o desgaste, a chegada do filho faz com que o foco ou os focos vão mudando. E o casal passa a ser pai, mãe e trabalhador. E a última coisa é ser marido e mulher. E tem uma frase que eu uso em todas as palestras, cursos, ministrações, atendimento. Tudo aquilo que eu não nutri, morre. Então entenda, gente, que essa live é a oportunidade que você tem de trazer essa conexão para o seu casamento, reativar essa conexão, reacender a intimidade, entender princípios e valores que são importantíssimos, até com base bíblica e comportamental, que vão comprometendo o casamento, a gente não vê. Vai se distanciando. Quando a gente abre o olho, há um abismo entre o marido e a mulher, porque o filho está lá no meio do casal. E nós temos que entender que isso não é saudável e nós vamos explicar melhor sobre isso, tá ok? A gente quer que o casal tenha leveza, que o casal consegue ter a maturidade e entender que a vitalidade do casamento reflete nos filhos. Porque quanto mais saudável o casal for, é claro que os filhos vão ser saudáveis. Uma pergunta que a gente faz para todo mundo é: você
você que está vendo assistindo essa live, quando você era jovem, criança, adolescente, jovem, e você olhava para os teus pais, você enxergava o pai, a mãe e o marido e a mulher? Ou seja, você via eles tendo a função de paternal, função de mãe, de pai, e você enxergava os teus pais se beijando, abraçando, saindo para jantar dois. Você enxergava isso? Agora, você que tem filho, ou você que não tem, se eu perguntar, imagina que você tivesse um filho, se eu perguntasse para o teu filho, você enxerga nos teus pais o pai, a mãe e o marido e a mulher? É uma pergunta que eu quero que você reflita e responda sobre isso. Estou falando aqui de conexão. Tem casal que está tão conectado que isso fica visível. Agora tem casal que está tão desconectado que a gente não enxerga mais o marido e a mulher. E isso compromete. E se o filho está dormindo com o casal, liga um alerta. Isso não é saudável, tá? E isso vai gerar alguns comprometimentos. Casais exaustos, sem privacidade. Gente, tudo na vida, se não tiver limite, compromete. O limite é fundamental. Então, jornada dupla, tripla jornada, ainda mais a mulher, trabalha muito e dever de casa, criança, o casal já está exausto e não tem privacidade, não consegue ter um momento do casal, porque na hora que era para ter um filho na cama. Outra condição, gente, olha só, relações sexuais quase inexistentes. Como os casais não estão tendo uma relação sexual satisfatória? É isso baseado em quê? Como sexólogo, como terapeuta de casal, eu escuto isso. E muitas das vezes o cônjuge nem sabe. A mulher fala, eu faço sexo por obrigação. Eu corro, eu tenho que esquivar, estou com dor de cabeça, estou cansado. E aí, gente, eu já vou entregar um ouro aqui, tá? Anota isso, olha que eu vou te falar. O filho na cama do casal é um álibi perfeito para quem não quer fazer amor. Tanto por parte da mulher, quanto por parte do homem. Olha que álibi perfeito. E muitas vezes a gente esconde atrás do filho. E aí, torna-se um casamento com uma relação sexual quase que inexistente. A Bíblia fala, abster-se da atividade sexual em comum acordo entre o casal, conversando e discutindo, em caso de jejum e oração. Ou seja, no momento de consagração em comum acordo, o casal deve se abster da intimidade, da relação sexual. Agora, tirando isso, porque o sexo está ruim, porque a intimidade está ruim, porque não tem mais conexão, eu pego esse filho e coloco no meio da minha cama, ou durmo com ele e meu marido no outro quarto, ou vice-versa. Olha que álibi perfeito. Aí a pergunta é, quem está precisando de quem? Gente, anota isso aí. Isso é inconsciente muitas das vezes, tá? Mas existe. Olha que outra questão complexa. Cônjuges que se sente apenas pais e não mais marido e mulher. Se você olha para sua esposa e só enxerga a figura materna nela, mãe, mãe, mãe. E se você olha para o teu marido e só enxerga a figura paterna nele, porque ele não consegue exercer um posicionamento enquanto marido, de falar que te amo, de te beijar na boca, de fazer carinho em você, de se posicionar como marido. Ou, repetindo, você olha para tua esposa e ela só é mãe, mãe, mãe. Você está casado com uma mãe e não com uma esposa. E mãe não faz sexo. Mãe não faz sexo. O que faz sexo é mulher. Pai não faz sexo. O que faz sexo é homem, é marido. Então, se você se sente só como pai, só como mãe e se frustra, o teu sexo, a tua libido vai cair. E aí, olha que álibi perfeito eu colocar a criança para dormir comigo na cama. Gente, nada é à toa. Entenda, nós que somos terapeutas, nós temos uma percepção de buscar e compreender. Eu faço isso com todos os meus pacientes. Mas por que disso tudo demais? Nada é à toa. Olha outro contexto.
culpa por afastar o filho da cama. Ederson, eu não consigo tirar o filho da minha cama, que se eu tirar eu sinto até culpa. Depois eu vou contar para vocês ainda hoje alguns exemplos de pacientes que eu atendo ou que a Jéssica atende e que tem dificuldade de tirar o filho da cama, e nós conseguimos identificar na terapia o motivo ou os motivos que levam com que esses pais, ou o pai ou a mãe, não queira tirar o filho da cama. Desgaste emocional e até espiritual, gente, leite é altar. Depois eu vou fazer uma live só sobre isso. E olha o que a Bíblia fala, gente, em Mateus 19:6. O que Deus uniu, ninguém o separe, nem mesmo os filhos. Casamento. Eu gosto muito do Hebreus 13:4, que fala o seguinte: digno de honra dentre todos é o matrimônio, vírgula, bem como o leite sem mácula. Olha o que Deus está colocando. Digno de honra dentre todos é o casamento, bem como o leito sem mácula. Leito sem mácula é sem mancha, sem imoralidade sexual. Deus está falando, o casamento e o sexo, dentre todos, é digno de honra. E sexo se faz na cama do casal, no quarto do casal. E como eu vou fazer sexo no meu quarto, no meu leito, que é honroso, se meu filho está na cama, minha filha está na cama? É impossível. É impossível. Não tem como. Então, gente, o filho pequeno dorme constantemente na cama dos pais. Nós temos que separar dois contextos, tá? Uma coisa é aqueles filhos que dormem constantemente com os pais, e outra coisa é uma situação ocasional. O filho está com febre, está doente, você precisa ter uma vigilância ali. É óbvio, gente. Entendam isso. Ou até momento de querer. De vez em quando eu combino com a Jéssica. Eu durmo com um, a Jéssica dorme com o outro. De vez em quando. Eles gostam disso também. É legal ter essa dinâmica. É gostoso. Mas estou falando aqui daquele caso dos filhos que dormem constantemente com os pais. Então entenda a diferença de eu acolher essa criança com um hábito pontual, situacional, ou de eu ter essa criança permanente na minha cama, tá ok? E por que esse hábito é prejudicial, gente? Porque vai interferir na conexão do casal, é claro. Nós temos que entender que casais têm papéis. Eu tenho o meu papel como terapeuta, como cristão. Ontem à noite estava eu e a Jéssica dando curso. Eu tenho que entender que quando eu chego em casa, eu tenho o papel de pai e de marido. Porque quem estava dando curso eram os profissionais. Eram ali os levando e o recado de Deus, digamos assim. Mas em casa eu tenho que ser marido e eu tenho que ser pai. E vou além, eu tenho que ser pai da Sofia e pai do Theo. Então, eu tenho funções a zelar. E quando eu entro no meu quarto e eu fecho a porta, aquele momento ali não é mais o pai e nem a mãe. Aquele momento ali é o casal, é o marido e a mulher. E se eu não tenho esse momento de privacidade, porque o filho está ali no meio, eu estou comprometendo a minha conexão com o meu cônjuge, com a minha esposa, no caso, né? Então, a gente cria uma ideia falsa, mas o filho está no centro do lar. Gente, isso não pode ser verdade. Não pode ser. Então, ok? Isso não é saudável. Existe uma hierarquia bíblica. Eu entendo. A Bíblia fala que e deixará pai e mãe, unir a sua esposa e formarão uma só carne. Não existe nenhum versículo bíblico que fala uma só carne com filho, com pai, com mãe, é com esposa. A hierarquia bíblica é Deus, o casal e os filhos. Tem gente que coloca Deus, os filhos e o casal. Primeiro, na minha casa, eu sirvo a minha esposa, depois eu sirvo meus filhos. Sabe por quê? Marido e mulher são árvores, filhos são frutos que vão embora. Um dia, meus filhos também vão deixar eu e a Jéssica e vão unir a esposa, o marido e formar uma só carne. É o ciclo natural da vida. E olha que interessante, se eu passar uma vida inteira investindo na função pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe, e não investir na função marido e mulher, quando meus filhos forem embora, o que vai sobrar? Aquilo que eu menos investi na minha vida. Porque eu gastei uma vida sendo profissional e sendo pai e mãe. Aí aquele casal que está desconecto,
há décadas atrás. Então gera um sentimento de frustração no cônjuge. E eu tenho pacientes, homens, que relatam isso. Ederson, eu fico frustrado. Porque eu procuro minha mulher para ter relação, a gente tem que fazer em outro cômodo, e ela não quer largar o filho. Ou até o contrário. Aquele filho que está dormindo com o pai faz questão. E já tive paciente assim, ela fala, Ederson, o meu marido, ele não me procura. É só o filho. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, tá? E olha o que a Bíblia fala em Efésios 5:25, gente. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Olha como é que a gente coloca a prioridade no cônjuge, gente. Então, como é que eu tenho que resolver isso? Primeira coisa, ter a consciência que o filho no quarto, na cama do casal, ou quando um dos cônjuges dorme com o filho e o marido dorme em outro cômodo, ou o marido dorme com o filho, a esposa dorme em outro cômodo, eu estou comprometendo a conexão desse casamento. Por quê? Porque o casal tem que ter um momento a dois. Outra coisa, a ótica do filho é sempre olhar para cima e enxergar os pais como marido e mulher também. Repara o quarto do casal. O quarto do casal é um quarto do casal. Eu dou até algumas recomendações para os casais. Faça uma reflexão, você que é casado, e me responda, ou melhor, responda para você. Como que é teu quarto? Se eu for visitar o seu quarto hoje, é um quarto atrativo com a cara de quarto de casal? Tem porta-retrato de vocês dois? Na cabeceira da cama, ou no criado, enfim, numa cômoda? Ou tem a foto só de você, dos filhos? A cama é uma cama organizada ou é uma cama bagunçada? A tua cama não é o tema da live de hoje, mas a tua cama, esse teu leito, ele é atrativo para ter relação sexual? Olha que detalhe importante. Quarto de criança é lúdico. No quarto de criança é colorido, tem brinquedo, tem foto da criança com os pais. Olha como é que o espaço fala por si só. Aí você pega um filho e coloca ele no quarto de vocês. Então entenda isso. Primeira condição. Quarto do casal, ele demonstra toda a característica de quarto de casal. Não é para o filho dormir ali permanente. Outro detalhe, essa criança... mas, gente, tem linha que defende. E tá tudo bem. Você vai tirar sua conclusão. Assista a live e assista outros terapeutas que vão falar disso. Eu sou terapeuta de casal, eu sou sexólogo também. A questão é a segurança emocional dessa criança. Ela precisa dormir com os pais. Ela morre de medo de ficar sozinha. Aí tá com 9, 10 anos, é aquele boizão na cama. 11, 12, 17, já peguei. 17, porque tá com medo, inseguro, medo da vida. Gente, deu uma pane aqui. O meu celular tá no perturbo, mas ligou datinho, olha só. Sabe quem faz essa castração? É o pai. O pai tem essa função. Então, como é que vai resolver isso? Primeira coisa, tomar consciência. Converse o casal. Meu amor, para você tranquilo, nosso filho dormir? Tem algum embate quanto a isso? Converse com sua esposa sobre isso. Porque às vezes tem casal que não conversa, não fala. Segunda coisa, converse com teu filho. Filho, você precisa ficar no seu quarto. Vai dar trabalho, gente, no início. Mas depois é um hábito. Vá com ele. Quando meus filhos eram novinhos, de meses, o Theo tinha o quarto dele, a Sophie tinha a dela. Eu ia no quarto fazer o Theo dormir e fazia a Sophie dormir. E quando às vezes estava muito cansado, eu não colocava eles no nosso quarto. Eu já cheguei várias e várias vezes, tô falando de bebê, tá, gente? Assim, neném de 1 até 2 anos, de colocar o colchão no quarto deles. E dormir no chão, o Theo no berço e eu no chão com a Jéssica, pra você ter uma ideia, porque tinha que levantar de madrugada, dar mamar, enfim. Então, assim,
E quando tá maior, converse com o filho sobre isso. Mostre que o quarto dele é lindo, que o quarto dele é extremamente importante ele dormir ali, é um território dele. E faça ele dormir, vai saindo aos poucos. Não é tirar e colocar, que ele vai provavelmente sem sentir muito, tá? Sentir muito essa falta. Imagina uma vida dormindo junto. Outra coisa, gente, não é o tema da live, mas é importante você pensar um detalhe. Se você dorme, se o teu filho dorme com você, ou dorme junto, ou você dorme com o filho, o teu marido em outro quarto, ou tua esposa, é o momento que vocês têm de resolver esse problema sexual de vocês. Aí, então, se a gente não tem problema nenhum, ok. Então, pensa só na questão de tempo de qualidade de vocês, do filho entender que o quarto dos pais, ali não entram, ali é território deles. Ali eles são marido e mulher. Isso para a saúde emocional do filho é muito grande. Aqui é meu quarto, aqui a gente brinca de boneca, de carrinho. É a segurança desse filho, tá ok? Mas eu tenho muito caso que tem a ver com comprometimento sexual. Então, olha que álibi perfeito. O meu sexo está ruim e eu não gosto de ter relação. Sabe o que eu faço? Coloco o filho para dormir com a gente ou durmo com ele. Então, olha que oportunidade que você está tendo de reacender a tua intimidade. De buscar a resolver por que o sexo está ruim. Nada é à toa. Tá ok, gente? Então, nós criamos aqui um conceito de certo e errado. O que é errado? Coitado do meu filho, ele precisa de mim. A pergunta que eu vou fazer para você é: quem precisa de quem? Até onde, pela minha incompetência, ou a minha fragilidade, ou as minhas dores de me entregar no sexo, eu não gosto de ter relação sexual, tá ruim, eu tô desconecto com o meu companheiro, enfim, até onde eu não me escondo através do filho. Aí eu pego meu filho como escudo e coloco ele na frente. E falo assim: olha, vamos dormir com nossos filhos o tempo inteiro, porque um dia eles vão crescer e vão embora. Mas por trás disso, tadinho, eu não tenho como deixar ele. Aí sabe o que acontece? A linguagem correta é: eu não quero ter intimidade, eu não quero ter relação sexual. Ou a gente pode ir para o conceito correto. Meu filho precisa de segurança emocional, de pais conectados e bem resolvidos. Uau! Olha só. Ao invés de eu pensar: coitado, meu filho precisa de mim, pense o seguinte: meu filho precisa de pais conectados, bem resolvidos, na intimidade, na comunicação. Pais que são exemplos. Pais que vão ser inspiração para eles quererem um relacionamento igual. Essa é a visão que vocês devem ter. Por isso, gente, casais que entendem isso, restauram a conexão, reacende intimidade. Gente, isso é bíblico. Digo de honra dentre todos é o matrimônio. Falando de casamento aqui cristão. Deus fala: o casamento, o sexo é digno de honra. E a nossa meta é ajudar os casais a trazer de volta esse contexto, restaurar a conexão, não tem outra palavra, e reacender a intimidade. Porque ambos são um caminho impecável para um sucesso de relacionamento. Casais conectados. Porque o ato de fazer amor vai além do físico. O órgão responsável pela excitação, pelo prazer e pelo orgasmo é o coração, é a alma. E não a genitália. Estamos falando aqui do ato de fazer amor. Então o casal que entende esse processo, eles vão tirar o filho da cama. Porque eles vão conversar, ali eles vão se beijar, ali eles vão celebrar. Sexo é celebração, gente. É o maior presente que Deus deu pra gente, que é o prazer da intimidade. E essa celebração é do casal. É uma celebração que os filhos não fazem parte. Eu tive uma paciente, gente, que ela perdeu a mãe nova. A mãe dela morreu com câncer. Ela tinha 7 anos de idade. E o pai tinha que trabalhar muito. Olha essa história, presta atenção. Ela tinha 6 anos, tinha um irmão de 4 anos. O pai foi trabalhar muito. E ela cresceu, ela tinha tudo que uma criança poderia ter materialmente falando.
Só que ela só não tinha a mãe, que ficou uma lacuna imensa, e o pai estava trabalhando. O pai carinhoso, presente, mas o pai tinha que trabalhar. Essa garota com 6 anos cresceu, virou minha paciente, é uma mulher, e ela tem uma filha. E ela é carne e unha com essa filha. Ela é carne e unha com essa filha. Ela dorme na cama com a filha. E ela não gosta de relação sexual. Fala, Ederson, eu finjo, eu não gosto. Eu tô ali, eu fecho os olhos eu fico doido para acabar. Qual que é a leitura que eu fiz atendendo essa paciente inconsciente, tá, gente? É como se ela falasse para a filha dela assim, filha, eu perdi minha mãe, novinha. Não vai acontecer nada comigo. Você vai estar comigo o tempo inteiro. Ela até sufoca essa filha. Mamãe tá aqui. Mamãe nunca vai te deixar. A mamãe não vai morrer. E ela grudou nessa filha que ela se tornou 99,9% do tempo mãe e 1% é trabalhadora. E mãe não faz sexo. Olha que contexto. Nada é à toa. E detalhe, como ela ficou muito tempo buscando a presença física desse pai, que foi o que sobrou porque a mãe morreu com câncer, esse pai tinha que trabalhar muito. Então, ela meio que, como filha desse pai, ela até tem uma dependência emocional dele. Ela até se infantiliza para ter a atenção desse pai, hoje como uma mulher. Como uma mulher. Então, os dois papéis primordiais da vida dela é filhinha desse pai e mãe da menina dela. E a última coisa que ela é mulher. Por isso que ela não tem prazer sexual. E ela corre do sexo mesmo. Ela fala assim, olha, eu não gosto, eu fujo, enfim. E qual que é a minha meta terapêutica? É tornar essa mulher, crescer, entender o processo do casamento, do matrimônio. É um processo, gente. Isso precisa acontecer. Eu vou fazer uma live para vocês de quando o sexo do casal quando engravida. Que já é até um treino para isso, gente. É até um treino para isso. O sexo do casal quando tá grávido, a mulher tá grávida, e aí como é que fica? Pode ter relação ou não pode? Compromete ou não compromete? O casal fica muito tempo sem ter relação, como é que fica o homem? Enfim, nós vamos falar sobre isso, tá ok? Então, gente, o hábito do filho dormir com os pais afeta diretamente a saúde conjugal. Afeta o tempo de conexão, o tempo de qualidade e o tempo de intimidade. E, consequentemente, desconecta o casal. É sutil, mas vai acontecendo. Vai acontecendo. E um dos principais motivos de colocar o filho na cama é: eu não quero sexo, eu coloco esse filho. Claro que isso não é verbalizado, mas inconsciente eu vejo demais isso. São 4 irmãs. Eu já atendi 2. E ambas já falaram, a minha família, as mulheres não gostam de sexo. Olha a crença limitante aí, que é um outro assunto depois. Quebra de padrão de ciclos familiares. Ou seja, eles já internalizaram que sexo não é para aquela família. E todas elas têm o hábito dos filhos dormir com o marido. Já comparam a cama king size e coloca todo mundo lá. Tem mulheres que tem 3 filhos, gente. Nada é à toa. Então isso prejudica, gente. E a Bíblia ensina que o casamento ele tem uma prioridade. O quarto casal é o sexo, é o auge da intimidade. O sexo é a formalização do se tornar uma só carne. E se isso está sendo comprometido, consequentemente, gente, está comprometendo o quê? A maternidade. Então, você quer um filho saudável? Seja um casal saudável. E não é deixando o filho dormindo com você. Mas é você ter tempo de qualidade e ensinar o teu filho que o quarto é dele, aquele momento é dele, seja um pai maravilhoso. Dê 100% de você para o teu filho, mas dê 150% para tua esposa, para o teu marido. Então, gente, os estudos apontam que casais que mantêm privacidade, espaço íntimo regular, têm mais satisfação conjugal e, é claro, um menor índice de separação.
Aí você não transa com teu marido, você não transa com tua esposa, tá só com o filho, é sua mãe, é sua pai. Tá dando brecha para depois vir o adultério. Porque a própria Bíblia fala, abster da relação sexual em caso de comum acordo, jejum e oração. Aí tem meses que você não tem relação, quando tem não é bom, é ruim. Olha a brecha, a cratera que está criando dentro do casal. Então é óbvio, o casal que tem tempo de qualidade, tem tempo de intimidade, que entende que marido e mulher é diferente de pai e mãe, que quanto maior o investimento no matrimônio, maior vai ser o investimento na paternidade, na maternidade, esse casal vai ter muito menos chance de separação, mas muito menos. Podemos falar quase que zero, quando a gente entende, coloca a centralidade do casamento, que é Cristo, entende o papel do homem, o papel da mulher, gente, esse casal fica imbatível, tá ok? Mas meu filho não consegue dormir sozinho. Gente, ele precisa aprender isso aí. E filho aprende. É possível, ok? E é um processo de aprendizagem. Aí é contigo. Aí é com vocês dois discutirem sobre isso e entender que se eu me posiciono e compreendo, meu amor, peraí, a partir de hoje as coisas que em casa tem que mudar. Vai ser um processo, mas a gente precisa tirar o nosso filho da cama. Olha que interessante o casal que eu entendi que eles estavam querendo tirar o filho da filha da cama. E aí a mãe falou assim, Ederson, eu falei com minha filha assim, amanhã, isso era no sábado, ela falou assim, amanhã é domingo, eu vou ficar com seu pai, tá ok? Você vai brincar com tuas coisas, pode ver teu desenho, pode colorir, porque amanhã, durante a tarde, eu vou ficar com seu pai. Para nós que somos terapeutas, gente, uma frase para a gente é um texto, é uma dissertação. É claro que a nossa meta é trazer consciência para aquilo que quem não é da área não está enxergando, mas a gente enxerga. Quando a nossa mãe falou assim, olha, para a filha dela, amanhã eu vou ficar com seu pai, você pode brincar com suas coisas? Sabe o que essa mãe está falando inconscientemente? Amanhã eu vou ficar com seu pai, eu vou ficar com aquilo que é teu. Aquilo que é posse sua, amanhã vai ser posse minha. Ou seja, essa criança não quer perder o pai. E aí eu mostrei para ela, terapeuticamente, a mudar a frase. Filha, amanhã eu vou ficar com meu marido. Olha como é que já muda completamente o contexto. Olha o que eu assono na mente dessa criança. Amanhã eu vou ficar com meu marido. Porque o marido é posse da esposa e não da filha. O pai é posse da filha e não da esposa. Uma simples manobra, parece que é besteira. Raciocina e pensa sobre isso. Gente, é um poder muito grande. Quando nós tivemos a Sophie nasceu em maio, no auge do frio. Aquele pacotinho que dormia com a gente. E a Sophie, com 1 mês e pouco, nós descobrimos que ela tinha um possível diagnóstico de laringomalácia. Ela começou a amamentar e começou a assoviar. E a amamentação e a criança que tem laringomalácia, o que é laringomalácia? A laringe é mole, não é desenvolvida. E a criança que tem em estágio avançado, ela não desenvolve, a criança não desenvolve. E aí foi aquela batalha para chegar ao diagnóstico, enfim. Eu tinha que dormir. Eu dormia quase que sentado, a Sophie dormia aqui, ó, no meu peito. Eu colocava 2 travesseiros do lado grandão, que eu ficava com medo de eu virar, eu tinha que dormir nessa posição. Aí depois, graças a Deus, nós não fechamos o diagnóstico, ela começou a melhorar, ou ela teria que fazer uma laringoscopia, mas ela tinha o mesmo, e ela falou assim, olha, se for laringomalácia, não tem nada que fazer. Tem que esperar para ver a maturidade, a evolução da laringe, e não tem o que fazer. Então eu não submeti minha filha a esse procedimento invasivo, e ela, para honra e glória do Senhor, ela melhorou. Só que a gente gostava de ter a Sophie com a gente no nosso meio, aquele pacotinho, aquele cheirinho. E chegou uma época que a gente estava acostumado. A gente está acostumando com ela ali, acostumando. Aí a gente falou assim, amor, é muito bom, mas a gente está acostumando. Isso vai nos trazer complicação lá na frente. Então, gente, eu sei que é isso. Eu já passei por isso. Tá ok? Gente, se você já passou por alguma coisa assim, ou conhece alguém que já passou por isso, deixa, essa live vai ficar salva, deixa nos comentários, a gente gosta de responder os comentários, encaminha essa live para alguém que está grávido, ou que tem filho pequeno, sabe? Ou você que pretende ter filho, entenda, a nossa meta aqui é te ajudar a restaurar o teu casamento, reacender essa intimidade sua aí,
para ter um relacionamento. A gente trabalha muito com o público cristão, com base mais sólida. Ok? Gente, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha, curta, deixa um comentário. Isso é bom para a gente, nos incentiva cada vez mais. Se você está vivendo essa dificuldade, pode mandar sua pergunta, pode chamar no direct, que nós temos o maior prazer de te ajudar. Gente, a Bíblia fala que filho é herança do Senhor. É a melhor coisa que tem para ser pai e mãe. Guarda essa frase, anota aí. Filho é a melhor coisa que tem para ser pai e mãe. Mas é um perigo para ser marido e mulher. Olha, é um perigo para o marido e a mulher. E nós temos em Eclesiastes 4, 9, 12, fala: melhor é serem dois do que um, e o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ou seja, quando a gente tem um casamento com base sólida, com Cristo no centro, o homem entendendo o papel dele, a mulher entendendo o papel dela, os pais entendendo que a prioridade do casamento é o casal, que filho é bênção, é herança do Senhor, mas existe uma hierarquia, existe Deus, existe o casal, existe os filhos. Não tem como esse relacionamento não fluir e ser altamente abençoado. Ok? Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que você quiser fazer aqui agora em relação a filhos que dormem com os pais? E aí, é saudável ou não é? Agora você pode tirar a tua própria conclusão. Eu me posicionei aqui enquanto sexólogo, enquanto terapeuta de casal, enquanto pai de 2 filhos, casado há 16 anos com a Jéssica, enquanto cristão, enquanto criador do Ministério de Casais, enfim, a gente trabalha todas as esferas do casamento. Se você quiser ter mais conteúdo como esse, assine nosso canal no YouTube, lá na bio tem um link, Ederson e Jéssica Terapeutas, Ederson com H, e se inscreva no nosso Instagram para você receber constantemente aí conteúdos que diz respeito a relacionamento, casamento, conexão, reacender intimidade, enfim, essa é a nossa proposta, a nossa missão, nosso ministério de vida, ok? Muito obrigado você que esteve aqui conosco e eu gostaria de orar para Deus abençoar a tua vida, o teu matrimônio. Se você sonha em ser mãe, para Deus possa abençoar o teu útero, o teu casamento, você que sonha em casar e ter uma família, gente, é a coisa melhor do mundo, que você possa ter uma família abençoada também, tá ok? Aonde você estiver, feche seus olhos que eu quero orar por você. Senhor Deus, Pai Celestial, eu agradeço essa live de hoje. Meu Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, quem precisa escutar, ver, às vezes passando por um problema conjugal, um problema na intimidade, às vezes está passando por um problema de não conseguir tirar o filho do quarto, ou esconde, como eu falei, atrás do filho para correr da intimidade. Pessoas que querem ser mãe, querem ser pai, estão sofrendo, frustrados, dê a bênção para eles. Pessoas que querem casar e construir uma família linda, para que essa família possa ser projetada no céu e atingir a eles. Eu lhe peço que eu possa abençoar cada um desses casais. Que o Senhor possa estar no lar deles, trazendo consolo, refrigério, posicionamento do marido, da esposa, dos filhos, trazendo uma ambiência, Pai, onde o Senhor vai imperar. Abençoe meu casamento, meu matrimônio, meus filhos, a minha família também. E eu agradeço a Ti mais uma vez a oportunidade de estar aqui, podendo exaltar o Teu nome através da missão que o Senhor me deu, de ajudar casais, Pai, a reconectarem, a reacender a intimidade e a viver conforme o padrão do céu. Gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado por tudo. Deus abençoe vocês e até a próxima live, se Deus quiser. Beijo no coração de cada um e tchau, tchau.